Salve, galera! Como é que estamos? Belezinha? Olha aí, só para dar aquela recapitulada linda, já falamos sobre tipologia textual, lembra disso? Narração, descrição, dissertação, principalmente a dissertação argumentativa, isso aí tem que estar no sangue, como eu falo para você. Já falamos também sobre coesão e coerência. Lembra que eu frisei para você sobre coesão e coerência? É bom que você conheça a coesão referencial e a coesão sequencial. Aí eu falei assim, decore as conjunções, decore as conjunções. Fixei também muito pronome relativo. Pronome relativo tem que estar no sangue, vamos lá, galera, não sei o quê. Lembra disso? Fique atento a esses detalhes, a esses toques que eu dou. Beleza? Se a gente estivesse, por exemplo, numa aula presencial, eu ia falar para você, aí, irmão, OBS, anota essa parada aí, ó, fica ligado. Tá certo? E aqui eu estou falando para você a mesma coisa. Eu quero que você anote as dicas que eu dou. Já falamos então sobre, vamos lá, tipologia textual, coesão e coerência, falei sobre ortografia, emprego de letras, falei sobre acentuação gráfica, falei sobre a nova reforma ortográfica, vários detalhes dentro de acentuação, dentro do emprego do hífen. Lembra disso? Maravilha. Hoje nós vamos falar sobre um assunto também muito cobrado em todo tipo de prova de concurso. Não tem esse nem aquele. É frequente. Semântica. O que é a semântica? O que é a semântica? Ah, você já deve ter ouvido falar o que é a semântica. A gramática, pessoal, da língua portuguesa se divide em 5 tópicos, basicamente. 5 tópicos. Eu tenho fonologia, que é o estudo dos sons das palavras da língua. Temos a morfologia, é o estudo que trata da estrutura, da formação e das palavras, das classes a que elas pertencem. Sintaxe, que é um estudo que trata mais sobre a estrutura sintática, ou seja, a ordem, a sequência, a relação e a função das palavras dentro da frase. Temos também semântica, que eu vou falar agora. Antecipo logo semântica, porque eu acho que é muito válido eu comentar perto de ortografia. Você vai ver por quê. Existe uma relação, beleza? Semântica. E eu tenho também o nível lexical ou vocabular da língua. O vocabulário. Por exemplo, você pega o dicionário, a língua está ali. Concorda comigo? Mais de 380 mil palavras. Então, esses 5 tópicos são extremamente importantes. Alguns gramáticos vão dizer que dentro da semântica existe um braço chamado estilística, que é a parte da gramática que estuda as figuras de linguagem, a linguagem de uma maneira criativa. Eu não vou falar sobre figuras de linguagem de uma maneira extensa. Eu vou falar sobre as principais figuras de linguagem dentro de semântica. Lá no finalzinho, quando eu estiver terminando o último tópico de semântica, eu abro um adendo, o quadro vai ficar branco e a gente começa a escrever. Você vai ter que se acostumar com aquela minha letra horrorosa. Mas eu vou falar um pouquinho sobre figuras de linguagem. As principais, as mais frequentes. Porque a figura de linguagem não é muito cobrado. No entanto, quando é cobrado, você tem que saber. E eu preciso dizer para você. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vem comigo, rapidinho. Semântica. Definição. Quando eu falo de semântica, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre a parte da gramática que estuda o sentido das palavras separadamente ou dentro de um contexto. Sentido das palavras. Então, semântica é a parte da gramática que estuda o sentido das palavras, dentro de um contexto ou fora de contexto. Aspectos da semântica. Temos as noções de sinonímia e antonímia. Você já deve ter ouvido falar em sinônimo e antônimo alguma vez na tua vida, com a tia Teteca, não é isso? Homonímia, já ouviu falar de homônimo. Paronímia, já ouviu falar de parônimo. Hiponímia e hiperonímia. Nem sempre você ouve falar sobre isso. Em hipônimos e hiperônimos. Mas eu vou falar, faço questão, é algo importante. Ambiguidade. Ambiguidade todo mundo conhece, né? Denotação e conotação. Isso aí todo mundo também já ouviu falar. E tem tudo a ver, tudo a ver com figuras de linguagem. Beleza? Tudo a ver. Fatos da língua culta. Esse é o último tópico e
ele vai comentar algumas partes importantes sobre o uso do porquê. Todo mundo quer saber como é que se utiliza o porquê. Hoje você vai saber, de fato, definitivamente. Uso mal com L, mal com U. Quando é que eu uso senão separado, senão junto? Eu vou falar sobre alguns fatos da língua culta que eu vejo cair em prova. Beleza? Maravilha. Então vamos lá. Acompanha comigo aí, ó. Sinonímia e antonímia. Graças a Deus conseguimos extinguir nossas dívidas. Igual a, graças a Deus, conseguimos saldar nossas dívidas. Vem aqui comigo. Olha para mim que eu quero falar com você. O que é sinonímia? Percebeu que eu acabei de falar sobre saldar? Saldar seria sinônimo de quê? Extinguir, eliminar. Não é isso? Então, a sinonímia é a parte que trata das palavras que mantém uma relação de sentido, de semelhança com outras. Como assim, Pestana? É aquilo que você sempre ouviu falar, sinônimos. Belo, bonito, feio, horroroso. Existem sinônimos perfeitos e imperfeitos. Isso não cai em prova, sinônimos perfeitos e imperfeitos. Essa distinção é muito específica, tá certo? Muito, extremamente específica. Mas o que são sinônimos? Resumindo, trocando em miúdos. Palavras diferentes com sentidos semelhantes. Beleza? Palavras diferentes, sentidos semelhantes. Volte ao texto, vamos lá. Graças a Deus conseguimos extinguir nossas dívidas. Graças a Deus conseguimos saldar nossas dívidas. Você concorda comigo que essas palavras são sinônimas? Por quê? Porque são palavras diferentes com sentido semelhante. Beleza? Palavras diferentes com sentido semelhante. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora, olha só uma coisa. Volta aqui. Vem comigo. Olhando no meu olho, hein? Presta atenção. Todo mundo acha, é incrível isso. Todo mundo acha que sinônimo encerra aqui a aula. Acabou. Palavras diferentes, sentidos iguais ou semelhantes. Não é só isso, não. Quando a gente fala em sinonímia, a gente tende a olhar não só para o aspecto da palavra. A gente precisa olhar também para o aspecto frasal. Algumas frases são semelhantes no sentido a outras frases. Então, sinônimo não é só entre palavras, Pestana? É isso aí, meu camarada. Não é só entre palavras. A noção de sinonímia está também ligada ao aspecto frasal. Beleza? Vem comigo, olha só, vou te mostrar. Parece que tu estás certo sobre o assunto. Igual a... Leia. Vai, voz alta. Grita mais para eu te escutar. Aparentemente, a verdade sobre a questão está contigo. Entendi. Parece que tu estás certo sobre o assunto. Aparentemente, a verdade sobre a questão está contigo. Você concorda comigo que essas duas frases apresentam um sentido semelhante? Olha aí, ó. Parece, aparentemente, que tu, contigo, olha aí, segunda pessoa, estás certo. Olha aí, a verdade sobre a questão, sobre o assunto. Percebe que eu utilizei algumas palavras aqui, ó. Parece, tu, certo, assunto, aparentemente, verdade, questão, contigo. Percebe que essas palavras, formando a frase, se assemelham com a primeira frase? Parece que tu estás certo sobre o assunto, igual a aparentemente a verdade sobre a questão está contigo. Olha só, deixa eu falar um negócio. Você já ouviu falar em reescritura de frases? Já ouviu falar nisso? Com certeza. Porque toda prova de concurso tem reescritura de frase. Você ouviu toda? Toda. Toda prova de concurso tem reescritura de frases. É incrível. O cara não pode colocar lá no enunciado assim... qual a reescritura de frase correta? O cara pode não colocar isso no enunciado. Mas quando ele pede, por exemplo, para você analisar dentre as alternativas abaixo, aquela que reescreve adequadamente, ou aquela que apresenta um sentido semelhante,
sem infringir as regras gramaticais. Com a frase lá do enunciado, o que ele está querendo com isso? Ele quer saber se você domina a sinonímia frasal. Ou seja, uma frase é semelhante à outra no sentido, mesmo com a mudança de alguns elementos. Para a reescritura de frases, seria necessário um curso só para isso, de reescritura de frases. Porque existem mais de 25 tipos de maneiras de reescrever uma frase. 25 tipos ou mais de reescritura de frases. Beleza? Mas, como o objetivo do curso não é esse, fica a dica, né? De repente a gente pode criar um curso desse, mas tudo bem. Vamos voltar à sinonímia frasal. Olha aí, pessoal, vem comigo. Parece que tu estás certo sobre o assunto, igual a, aparentemente, a verdade sobre a questão está contigo. Enquanto aqui eu tenho palavras diferentes com sentidos semelhantes, aqui eu tenho frases diferentes com sentidos semelhantes. Beleza? Muito bem. Antonímia. A antonímia se restringe, pelo menos segundo o que diz o nosso velho amigo Bechara, se restringe. Bechara, como todo mundo conhece, é o grande gramático Evanildo Bechara da Academia Brasileira de Letras. É tão bom falar nele porque ele é um ótimo gramático mesmo, ele merece prestígio. Vamos lá. O chegar e o partir são dois lados cruciais da vida. O chegar e o partir. Opa, Pestana, as palavras são diferentes. Mas os sentidos não são semelhantes, não. Os sentidos são contrários. Opa, é isso aí, meu camarada. Enquanto a sinonímia trata de igualdade ou semelhança, a antonímia trata de quê? De contraste, de contrariedade, de oposição. Beleza? Então olha aí, ó. O chegar e o partir são dois lados cruciais da vida. Chegar e partir são palavras antônimas. Beleza? Olha aí, antônima. É interessante falar isso, né? Quando a gente fala em antonímia, o que isso significa? É um antinome. Como assim, um antinome? É como se um nome estivesse negando o outro, que estivesse em contraste ao outro. Beleza? Que nem higiênico e anti-higiênico. Não são coisas contrárias? Chegar e o partir são antinimos, antônimos, nomes contrários. O chegar e o partir. São palavras diferentes com sentidos opostos. Beleza, galera? Tranquilo? E aí o Bechara diz assim: acontecem antônimos entre verbos com radicais diferentes, mas também pode ocorrer antônimo aqui, ó. Amigo, inimigo. Olha a frase. Você é meu amigo ou meu inimigo? Amigo, inimigo. Você está vendo esse in aqui? Esse in é um prefixo. Concorda comigo que esse prefixo é um prefixo que nega amigo? Inimigo é o oposto de amigo. E como é que eu sei? Pelo prefixo. Ah, entendi. Então, enquanto aqui eu tenho radicais diferentes, com sentidos diferentes, aqui rola um prefixo, né? Para fazer a diferença de sentido. Exatamente. Chegar e partir, antônimos. Amigo e inimigo, antônimos. Palavras diferentes com sentidos opostos. Há menos imigrantes do que emigrantes. Olha o que rola aqui também, que interessante. Imigrante, emigrante. Essas palavras são palavras que a gente chama de parônimas. Eu vou falar sobre paronímia daqui a pouco, ok? O fato é, imigrante é aquele que sai de um lugar, não é isso? E entra em outro. Não é isso? É o cara que entra num determinado lugar, determinado país. Ah, eu sou um imigrante. Por quê? Porque eu vim do Brasil e entrei nos Estados Unidos, por exemplo. Então, lá nos Estados Unidos, eu sou um imigrante. O que seria o emigrante? O cara que sai de um lugar. Então, imigrante, o cara que entra é imigrante, o cara que sai. O fato é, são palavras diferentes, com sentidos também opostos. Está rolando aqui antonímia. Está rolando aqui sinonímia. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos nessa. Homonímia. Olha aí, ó. O que é homonímia? Vem aqui comigo. O que seria a homonímia? Homo seria igual. É um radical que significa igual.
Beleza? É mesmo, equivalente. E esse nímia tem a ver com o radical que significa nome. Então o que seria homonímia? É a mesma coisa que homossexual. Homossexual. Mesmo sexo. Igual sexo. Homonímia. Mesmo nome. Igual nome. Ah, entendi. Então palavras homônimas são palavras iguais. Não é isso, Pestana? Exatamente. Vamos supor que você que está me vendo agora se chame Fernando. Você é meu homônimo, concorda comigo? Porque eu me chamo Fernando, então nós temos nomes iguais. Então quando rolar nomes iguais, eu vou chamar essa palavra de quê? Palavra homônima. Beleza? Quer ver, por exemplo, o verbo ser? O verbo ser é interessante. Por exemplo, são. Eles são inteligentes. Eles são inteligentes. Tá vendo esse são? É do verbo ser, né? Agora se liga em outro exemplo que eu vou dar agora. Se eu dissesse assim, eu sempre rezo a som longuinho e dou vários pulinhos. Não é isso? São. São João, né? Festa de São João. Esse são é o mesmo são do verbo ser? Não. Os sentidos são diferentes. Mas olha aí. Eles são inteligentes. São João. Festa de São João. Percebe que são é igual? Então são iguais. Tem outro são. Vou falar o terceiro são. Olha pra cá, terceiro são. Ele finalmente ficou são. Ou seja, ele estava doente e ele ficou são. Saudável. Não tem aquela frase? Mente sã, corpo são. Olha aí, ó. Eu tenho são do verbo ser, são de santo, e são o adjetivo, que significa saudável, sadio. São. Três palavras iguais, na pronúncia e na grafia. Mas o sentido é diferente? É aí que vem o detalhe. As palavras homônimas têm sempre sentido diferente. Sempre sentido diferente, beleza? Sempre. Vamos lá, vem comigo. Existem três tipos de homônimos. Os homófonos, homógrafos e perfeitos. O que seriam homônimos homófonos? Lembra do homo? Mesmo, igual. Fono, som. Então, homônimos homófonos são aqueles que têm o mesmo som. Então, anota isso, ó. Som igual. Grafia diferente. Mas o som é igual. Seção. Tá vendo? Seção. O som é igual. E a grafia? É diferente. Agora, só um detalhe. Como eu já havia falado, o sentido, pessoal, é sempre diferente. Sempre diferente. Beleza? Tranquilo? Maravilha. O que seria seção com cedilha? Seção com cedilha é departamento. Por exemplo, você entra no supermercado, aí tem a seção das bebidas, tem a seção dos cereais, tem a seção das carnes, seção de hortifruti e por aí vai. Seção é parte de um todo, é um departamento. Beleza? Maravilha. O que seria seção com dois S? Eu coloquei seção porque todo mundo quer saber, né, a diferença. E cai bastante em prova mesmo. É bom falar. Sempre é bom repetir algo que é frequente em prova. Seção com dois S significa reunião. Por exemplo, sessão do plenário. É reunião, pessoas se unem para poder conversar sobre algo, para um determinado fim. Sessão espírita. Por exemplo, os caras se unem para poder compartilhar a sua fé. Sessão de cinema. As pessoas se unem para poder assistir ao filme. Então, sessão é uma reunião de pessoas para um determinado fim. Sessão com C. Sessão com C é o ato de ceder. Por exemplo, eu sou um escritor famoso, só que eu quero ceder os meus direitos autorais para outra pessoa. Então eu vou fazer a cessão dos meus direitos autorais. Beleza? O som é igual. E a grafia? A grafia é diferente. São homônimos homófonos. Ficou claro isso? Pessoal, eu poderia dar vários outros exemplos. Vários. Mas, se você entende o conceito, os outros exemplos é mera questão de análise. Você para e pensa. Quer ver? Ó? Vamos lá. Eu não vou escrever, não. Vou deixar você pensando. Olha para mim rapidinho. Imagina se eu falo assim, ó. Ele chegou
na sexta, ou ele chegou com a sexta. A chuva chegou com a sexta. Ah, calma aí. Sexta aí tem vários sentidos, Pestana. O fato é, sexta e sexta. O som é igual, não é? É ou não é igual? Claro que é igual. O som é igual. Sexta, sexta. Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Olha pra cá. Deixa eu escrever. Sexta, sexta. Aqui no Rio de Janeiro, esse X aqui, quando eu falo sexta com S, concorda comigo que esse S tem o mesmo som de X? No Rio de Janeiro, o S é chiante. A gente fala chiando aqui no Rio de Janeiro. Por isso que muita gente diz que a gente fala cantando. Mas eu acho que a galera do Sul fala mais cantando que a gente, hein? Mas vamos lá, deixa quieto. Sexta e sexta. A pronúncia é igual? É. É claro que é igual. Aqui no Rio de Janeiro. Tome cuidado, beleza? Sexta e sexta. Por exemplo, no interior de Minas. Ou nem precisa ser no interior. O cara não fala sexta. Essa sexta aqui, ele não fala sexta. Ele fala sexta. Sexta. O S já não é chiante. Não é sexta. É sexta. Beleza? O S tem som sibilante. É só um detalhe, beleza? O fato é, aqui no Rio de Janeiro, sexta e sexta tem o mesmo som. Então eu posso dizer que são homônimos homófonos? Claro que eu posso. Os sons são iguais. Mas a grafia é diferente e o sentido também. Safo? Vamos lá, continuando. Homógrafos. Concerto. Concerto. Não, calma aí, Pestana. Não é a mesma pronúncia, não. Porque é homógrafo. Você falou que homófono é o mesmo som. Então homógrafo é diferente. É isso aí. Som diferente e a grafia. A grafia é igual. Olha como a grafia é igual. C-O-N-S-E-R-T-O. C-O-N-S-E-R-T-O. Alguma dúvida de que a grafia é igual? Nenhuma. Mas o som é diferente. O conserto do carro ficou ótimo. Ou seja, o carro foi consertado. Agora, eu conserto vários carros. Concorda comigo que concerto é como se tivesse o chapéu do vovô em cima do E? O acento circunflexo, concerto. Agora, eu conserto, não parece que tem um acento agudo em cima do E? Sim ou não? Muito bem. Então eu tenho grafia igual e o som diferente. Agora, cuidado, hein? Cuidado. Se eu tivesse assim, olha, eu não vou falar para não estragar a surpresa. Como é que eu pronuncio isso? Concerto, concerto. Cuidado, hein? Concerto com S. Vamos supor que é um substantivo. Ah, o concerto do carro ficou ótimo. Beleza. Agora, o concerto estava ótimo. Se for com C, aí concerto está ligado a música. Beleza? Ah, eu vou assistir a um concerto de rock. Várias pessoas tocando rock. Beleza? Concerto com C, concerto com S. Isso me lembra o quê? Com certeza isso me lembra homônimos, homófonos. Por quê? Porque a grafia é diferente, mas o som é igual. Safo? Continuando. Homônimos perfeitos. Olha aí, o que seriam homônimos perfeitos? Casa, casa. Homônimo perfeito. O som é igual. Concorda? A grafia é igual. Concorda? Ah, Pestana, o sentido é diferente. O sentido é diferente. Aí você diz que são homônimos perfeitos. Lembra que eu falei do são? São do verbo ser. São do Santo Antônio, São João, São Longuinho. São de sadio. Eu posso dizer que são homônimos perfeitos? Claro. O som é igual? Grafia é igual? E o sentido é diferente? Sim, senhor. Então, homônimos perfeitos. Som igual, grafia igual e o sentido diferente. Quando a pessoa diz assim, quer ver? Vamos lá. Quem casa, quer casa.
Não é isso? Quem casa, quer casa. Quem casa, quer casa. O som é igual, a grafia é igual, mas o sentido é diferente. Olha aí, ó. Quem casa, quer casa. Ah, melhor, aqui assim, né? Casa. Beleza? Tranquilo? O sentido é diferente. E eu vou dizer mais. Essa é para guardar no bolso. Essa é para guardar no bolso. A classe gramatical, estou falando lento assim para você entender muito bem. A classe gramatical é diferente nos homônimos perfeitos. Casa, vamos lá. Quem casa, verbo. Quer, casa, substantivo. Beleza? Classe gramatical diferente. Fica ligado nisso. Tranquilo? Vem comigo, vamos continuar, hein? Sem parar. Paronímia. O que seria paronímia, hein? Vamos lá. Agora eu quero falar contigo de novo. Paronímia. Paronímia, Pestana? Eu nunca ouvi falar nisso. Mas você já deve ter ouvido falar em parônimos, que é a mesma coisa. Parônimos são palavras que fazem parte do conceito chamado paronímia. Certo? O que seria paronímia? Pares de palavras com sentidos diferentes? Sim. Mas vamos nos atentar à grafia e à pronúncia. São pares de palavras, normalmente pares, tá? Normalmente. Pares de palavras com grafia parecida e o som parecido. É igual o som? Não, não é. A grafia é igual? Não, não é. É parecido. Beleza? Vem comigo. Olha o bizu. Paronímia. Grava assim, ó. Par de palavras parecidas. Olha aí, ó. Par, par, par. Pares de palavras parecidas. Eu falei parecidas. Paronímia. Palavras parecidas. O juiz discriminou-o. Ou seja, retirou o crime do cara, inocentou o cara. Eu discriminei o certo do errado, eu diferenciei o certo do errado. Se ligou? Tranquilo? Olha que interessante. O sentido é diferente, mas as palavras são muito parecidas. Muito parecidas. Discriminar e discriminar são palavras muito parecidas. A única coisa que muda é que no lugar do i tem o e, ou vice-versa. Vai saber qual palavra veio primeiro na língua? Discriminar, discriminar. Olha que legal. Só muda o e. Então a grafia não é igual. E o som é igual? Não, não é. Discriminar é uma coisa, discriminar é outra. O som é diferente. Então vamos lá. Diferente na grafia, mas é parecido, né? Convenhamos. Diferente na pronúncia, mas convenhamos, é parecido. Então, paronímia, pares de palavras parecidas. Beleza? O médico prescreveu uma dieta rigorosa. Prescreveu o quê? Receitar. Beleza? Prescrever é orientar. A igreja proscreve o aborto. Proíbe o aborto. Impede o aborto. É contra o aborto. Beleza? Então vamos lá. O médico prescreveu, a igreja proscreve. Prescrever e proscrever são palavras parecidas na pronúncia e na grafia. Você concorda comigo? Muito bem. Olha o que muda. Detalhe, né? Mas a grafia não é parecida. Ou melhor, não é igual, então não é homônimo homógrafo. O som não é igual, então não é homônimo homófono. A grafia é parecida e a pronúncia é parecida. O som é aproximado, parecido. E a grafia é aproximada a parecida. É parecida, beleza? O motorista infringiu a lei, por isso o policial lhe infligiu uma multa. Infringir. Infligir. Tem diferença? Tem. Vamos lá. O que é infringir? É você violar uma lei. Por isso o policial lhe infligiu uma multa, aplicou, penalizou, castigou. Agora, vai dizer que não é parecida. A grafia é parecida, a pronúncia é parecida, mas não são iguais. São palavras parônimas. Vamos lá. Ficou claro para você a diferença entre homonímia e paronímia?
A diferença entre homonímia e paronímia é muito tranquila, pelo que você pode perceber. Agora é só questão de treinamento, fazer exercícios. Beleza, galera? Paz e amor, até a próxima.